ao mesmo tempo que eu ia mantendo o jogo, jogando à noite, trabalhando durante a tarde. Então essas três coisas sempre estiveram envolvidas na minha vida: jogar, trabalhar e estudar. Então eu passei uns 3 meses assim, de fevereiro a maio, ainda jogava, mas muito menos, e bastante focado no cursinho para poder passar na faculdade. Fiquei a mil, né? Foi a oportunidade da vida, assim. Aí bateu aquela dúvida na cabeça, né? O que eu vou fazer agora? Porque eu aceitei essa proposta, e aí eu comecei a organizar o meu dia, que agora eu pensei, agora sou um profissional, como é que eu vou organizar o meu dia? Bem bacana. E me conta também um pouquinho dessa transição, porque hoje, quando alguém é bom e alguém quer se dedicar aos jogos, é legal porque tem um espelho, assim, consegue ver que várias pessoas acabaram conseguindo. É claro que é um número bem menor, né, de pessoas que conseguiram se destacar e estão jogando no nível profissional, mas hoje você já tem um espelho. No teu momento, quando você estava ali entre terminar a escola, começar a faculdade, não tinha tanto esse feeling de que, ok, vou me dedicar, se eu me dedicar a isso, tem chance de dar certo porque outras pessoas também já fizeram isso, já trilharam isso. Então eu sei que você tentou sim ir para o caminho da faculdade, teve um momento, você passou, né, em engenharia elétrica, e me conta qual era o seu sentimento nesse momento, porque era entre uma vida normal, de vou seguir os passos do que a sociedade espera de mim, terminar o colégio, entrar na faculdade, me formar, ser um engenheiro, ter uma profissão, ou vou acreditar nos meus sonhos. Então, me conta exatamente dessa transição entre os seus 18, 19 e 20 anos. Até 2006, quando eu tinha 15 anos de idade, e aí fui jogador de revelação desse torneio, era muito um hobby mesmo. Eu usava parte da noite para treinar, jogar, e eventualmente ia para campeonato no final de semana. Era mais nessa pegada. De 2006 a 2008, como eu comecei a virar um melhor jogador e ficar um pouco mais perto do nível mais alto do jogo no Brasil, eu comecei a ter chances, assim, de às vezes até disputar vagas para alguns torneios internacionais. Então eu cheguei a jogar 1 ou 2 campeonatos nesse período de 2 anos, que se eu tivesse ganho das grandes equipes, eu teria viajado para fora, como eles já vinham viajando. E em 2006 eu fui muito inspirado e por ver que esses melhores jogadores, né, BBR, G3X, Game Crashers, esses times, eles iam para fora, eles jogavam entre eles num nível mais alto, e às vezes a gente via alguns vídeos, né, eu lembro até hoje de ter visto o vídeo do BTT na Suécia, fazendo vlog naquela época, gravando coisas com o Fênix e tal, então a gente tinha acesso a um ou outro vídeo assim, a um outro conteúdo, e era bastante legal. E eu lembro de ter sentido, né, de ter pensado, nossa, que legal, um dia eu queria viver isso, né, seria muito louco se eu fosse eu viajando e tal. Então, em certo momento eu me inspirei muito neles, assim, e tive esse desejo, assim, apesar de ele parecer muito distante. Então, de 2006 a 2008, eu fui seguindo a minha vida e fui ficando cada vez mais velho, fui quase terminando o colegial, e aí vai entrando, né, a pressão, vai entrando a necessidade de dar um passo à frente na vida ali, que é terminar o colégio e começar uma faculdade. Acho que isso é um momento natural ali do jovem. Ao mesmo tempo que eu ia mantendo o jogo, jogando à noite, trabalhando durante a tarde. Então essas três coisas sempre estiveram envolvidas na minha vida: jogar, trabalhar e estudar. E aí quando chegou em 2008 para 2009, eu tive algumas chances de jogar fora, perdi os campeonatos, né? Então claramente eu não estava no mesmo nível. Eu não tinha nunca recebido uma proposta para jogar num dos melhores times, eu não fazia parte da panela, apesar de conhecer ali e mais admirar o pessoal de fora. E em 2009 eu tentei entrar, em 2008 para 2009, na faculdade, prestei só a FUVEST, passei na primeira fase, não passei na segunda, fui super mal na segunda fase. Aí eu percebi que se eu quisesse realmente passar na faculdade, eu não ia conseguir jogar o tanto quanto eu jogava e passar numa faculdade tão boa. Então, quando começou 2009, embora eu já tivesse ali para as cabeças quase entrando nos melhores times, é como se eu não fizesse parte da Fúria hoje, não fizesse parte do IBR, não fizesse parte do Mapen, mas estivesse nos times ali da Gamers Club que estão jogando super bem e estão quase chegando. Então, eu estava mais ou menos nesse patamar. Ou num Academy de hoje em dia, ou, sei lá, 7º, 8º time do Brasil de hoje em dia, né, alguma coisa assim. Então, eu sabia que se tivesse um campeonato eu não ia ganhar para ir para fora, mas eu estava ali competindo já. E aí chegou 2009, eu falei, preciso passar na faculdade, não vai dar desse jeito, né? E aí eu comecei um cursinho, e esse ano eu
falei pro meu time e tal, falei, gente, a gente ainda tá jogando legal e tal, vou diminuir eu posso ir pra campeonato e tal, mas o meu dia a dia vai ser mais estudo agora e tal. Então, eu passei uns 3 meses assim, de fevereiro a maio, ainda jogava, mas muito menos, e bastante focado no cursinho para poder passar na faculdade. E aí, quando deu maio, eles removeram o Chuck, que hoje é capitão da Legacy, do time do Fire Gamers, que na época era NAC, Fênix, Chuck, Beat e PRD, se eu não estiver enganado. Eu acho que o El tava também, acho que não tinha o PRD ainda não, tinha o El, verdade, tinha o El. E aí eles removeram o Chuck e estavam precisando de um jogador. E eu tava no meu PC, tinha um colega meu de Sarapuí que estava em casa estudando junto comigo, ele ia no cursinho, viajava para ir pra escola e tarde estava estudando junto comigo. E aí eu estava no MSN por algum motivo, e aí abriram um grupozão lá do MSN, aquele que faz piscar a tela e tal, e adicionaram tava o Luciano da Fire Games, que era o dono, tava o NAC, tava o Beat, daí eu falei, nossa, não acredito nisso, os caras vão me chamar. E o seu coração foi a 1000. Foi, fiquei a 1000, né, foi a oportunidade da vida, assim, aí bateu aquela dúvida na cabeça, né, o que eu vou fazer agora, porque tô faz anos jogando, já fazia uns 6 anos nessa época, nunca tinha tido uma oportunidade de jogar com os melhores, e tô no momento da vida de estar estudando. E a primeira preocupação é, meu Deus, não consigo, eu tenho que aceitar, mas ao mesmo tempo, se eu aceitar, o que eu vou falar em casa, né? O que eu vou falar pra minha mãe? Eu vou explicar isso em casa. E aí eu... Era uma abdicação. Contei pro meu amigo, o melhor time aqui, o melhor time do Brasil tá me chamando pra jogar e tal, não sei o quê. E aí fui falar com a minha mãe depois, e aí muito receio, né, dela não deixar, naquela época ainda, muito receio dela dizer que eu não poderia fazer isso, né, porque nessa idade você não tem, muitas vezes tem que fazer um pouco do que os pais querem, né, tem que entrar em algum consenso, né, e em casa o consenso sempre foi baseado nas trocas saudáveis, assim, né, então eu trabalhava e ia pra escola, ia bem na escola para justamente poder fazer minhas coisas que eu gostava de fazer no meu tempo, mas nesse caso era meio pouco mais do que isso, né? Porque era meio que escolha de vida mesmo. Vai apostar numa coisa, vai apostar em outra. Então, eu conversei com a minha mãe, e aí ela foi super esportiva, ela já me apoiava muito, e ela falou, se for para você jogar, então pelo menos você aproveita para essas viagens que você está falando aí que vai ter, né? Porque eu falei para ela que ia para a China, falei para ela que ia para Espanha, que ia para Argentina. Ela falou, então você aproveita para aprender inglês, você estuda lá na escola da Skill, que era a escola da Janaína, que é super amiga dela, amiga da família, e você se dedica no inglês para você, pelo menos, se não der certo a experiência daqui a 1 ano e tal, você tá falando inglês e você tá já na frente dos outros se precisar, no trabalho, uma coisa assim. E aí foi nesse contexto que eu resolvi deixar o cursinho de lado, né, e apostar nos games. Isso foi em maio, foi perto do meu aniversário, 2009. E aí o que acabou acontecendo foi que eu comecei a treinar muito, e aí eu mudei minha rotina, né? Aí foi quando de fato eu me considerei um profissional. Eu passei a ter um salário, acho que eu recebia R$500, R$1.500, não lembro agora na época, que era um dinheiro considerável. Era muito dinheiro. Para jogar no Fire Games era um dinheiro considerável, assim, já ajudava algumas coisas nas contas e tal. E em 2009 eu aceitei essa proposta, e aí eu comecei a organizar o meu dia, que agora eu pensei, agora sou um profissional, como é que eu vou organizar o meu dia? E aí literalmente eu parei até mesmo de trabalhar na loja da minha mãe, e eu ia para casa do meu irmão para treinar, usar o PC dele, que era um pouco mais longe, e eu ia de manhã, tarde e noite assistindo demo, jogando PUG, né, tipo, jogando GC e estudando e baixando o demo dos caras. Acabou que fiquei meses assim jogando, e só para um pouco mais de contexto da equipe, né, naquela época a molecada jogava comigo, era como se fosse os Fallens de hoje, vamos dizer assim, né, eles já estavam jogando, já eram meio dinossauro daquela época, já tinham viajado, ganhado o Mundial de 2006, então era como se eu era o Snowzinho entrando no time, paralelo de hoje, e tava lá Fallen, Bigu, tava Cacerato, os caras que já jogaram um monte de coisa no time. E essa molecada que já jogava, tava num momento de carreira também, que eles também tinham outras preocupações, né? O NAC tava entrando na faculdade porque já não sabia se o CS ia dar muito certo, assim, como um todo, né? O Beat era um pouco mais do jogo ainda, queria investir muito no jogo, acreditava muito, então tinha vários perfis diferentes, assim. E o time não treinava tanto, assim. Não treinava, então tinha momentos de vida muito diferentes. Sim. Você queria muito treinar e você sentia que não rolava aquela sinergia, né? Não tava, então eu trabalhava demais. Eu treinava 18, 16 horas por dia e o pessoal treinava 2, 3 horas por dia no máximo, né? Aí tinha o Beat que treinava bastante também e o resto da galera meio que só nas obrigações. E aí acabou acontecendo que nenhum dos campeonatos que a gente achou que ia fomos, seja porque cancelou o campeonato, seja porque tiraram a vaga ou não tinha dinheiro para ir.
Então, em maio até novembro, não aconteceu nada que a gente esperava que fosse acontecer. A gente acabou jogando alguns torneios em São Paulo só, que foram bem legais e tal, a gente venceu alguns. E eu aproveitei todo esse tempo para poder continuar melhorando e aprender muito com eles, assim, tudo que eu podia, tudo que eles falavam, eu tava meio que anotando e tentando entender e perguntando e tal. E quando chegou em novembro para dezembro, que era qualificatório para jogar o WCG 2009 na China, o Beach resolveu sair do time, porque ele também era viciadão em CS igual eu, e na época o MBR era nosso rival, e o MBR, Beach sentiu mais firmeza em ir pro lado deles, achou que ia ser melhor para ele, que ele ia ter mais chance de ganhar o torneio, era praticamente o único torneio do ano que importava. Ele devia estar meio puto com a galera do time que não fazendo faculdade, 2-3 horas por dia só, olha lá, faltava treino e tal. Ele falou, Fallen, sinto muito, mas eu vou pra lá, me chamaram e eu vou. E aí eu lembro que nesse dia, foi um dia que eu quase chorei, assim, acho que eu cheguei a chorar. E eu fui pra minha mãe, eu não sabia nem muito o que falar, né, porque praticamente era como se eu escolhi em maio, tava dando tudo errado, porque agora o único torneio que ia ter de verdade, o cara que tava no meu time, que mais treinava comigo, saiu. E aí eu lembro que eu tive que usar aquilo de... O Beach, de certo modo, sim. Mas eu entendo a decisão dele também na época. Não tenho nenhuma mágoa disso. Mas na época o que me fez chorar foi, nossa, será que eu escolhi a coisa errada? Porque agora tá dando tudo errado, né? Porque agora o cara que mais treina comigo saiu, talvez eu não consiga ganhar o campeonato, o time deles vai ficar mais forte. Como é que vai ser agora, né? E aí, o que foi engraçado é que esse movimento do Beach incitou um gás nos outros jogadores do time que estavam ali fazendo outras coisas, estavam meio sem foco, eles falaram, o quê? Largou a gente, então agora ele tá fudido, que agora nós vamos pegar firme. Basicamente foi isso. Aí o PRD e o tiro saiu pela culatra, né? Deu super certo. Você vê como é que são as coisas, a gente não sabe como vai acontecer, né? Mas foi assim. Foi porque trocou o PRD, que tava no IBR, pelo Beach. A gente instantaneamente ali, faltava 30 dias pro campeonato, eu fui pra São Paulo, passar 30 dias na casa do PRD, no apartamento dele, à base de Habib's, esfirra e Coca-Cola, pizza e jogando o dia inteiro. O NAC às vezes vinha depois da faculdade e a gente ficou jogando um montão e fomos jogar o campeonato de 2009. E foi um campeonato mais importante porque valia a vaga pra China, com tudo pago, era patrocinado pela Samsung, era o WCG, e quem ganhasse o campeonato ia viajar, quem perdesse não ia. Então esse campeonato pra mim foi o mais importante de todos, porque se eu tivesse perdido, eu não teria ido viajado pela primeira vez, e vai saber o que teria acontecido, né? Se eu teria voltado a estudar. E aí a gente acabou vencendo, foi super difícil, perdemos o primeiro jogo, Fênix, NAC, jogaram muito, PRD, e a gente foi o primeiro campeonato internacional. E aí começou a mudar um pouco as coisas, né? Mas foi o grande ápice, assim, primeiro grande ápice, assim, da minha jornada.